Paz e luz a todos. Esse é o vídeo 71. Eu hoje vou falar sobre uma coisa que já tinha ouvido, mas não sabia nada sobre isso. Embora já tenha visto na internet alguma coisa, mas não cheguei a ler. É sobre o Sol Negro. Essas explicações, elas foram dadas no dia 27/1/2022, na casa da plataforma de oração pelo espírito chamado Osho. Ele dá muitas informações interessantes. Bom, para eu não errar, eu fiz umas anotações, eu vou ler para vocês aí. Então vamos lá. Nós temos o planeta Terra, mas nós temos um núcleo. Onde é que fica o núcleo? Não sei. Aqui é o planeta, os vários países. Será que é no meio? É num dos polos? Não sei. Então, nós temos o núcleo do planeta Terra. E lá, nesse núcleo, existe o Sol Negro. Quer dizer, o Sol Negro, o que é que a gente pode entender? Se é um Sol, todo Sol é redondo. Então, isso está... Aqui é o núcleo da Terra e temos aqui esse Sol que é negro. No início, esse Sol, ele era pequeno, vamos dizer, no início da Terra, né? Ou quando ele foi trazido para cá, ele era assim. Com o tempo, ele foi aumentando, alargando. E agora ele está imenso. Ele está imenso, ele está enorme. E por que ele está assim grandão lá no núcleo da Terra? Porque ele se alimenta das energias ódio, inveja, raiva, tristeza, ganância, sexualidade depravada, cobiça, vaidade, egoísmo, ambição e outros sentimentos semelhantes, negativos. Senão vamos ficar aqui meia hora falando em todos os sentimentos negativos, né? Desdém da pessoa, por exemplo, não quer ajudar outro, tá? Sempre sente aversão, né? Preconceito. Então, esse ser, o Osho, disse que, o recado da espiritualidade, né? Que os seres humanos que estiverem em sintonia com o Sol Negro, ao desencarnarem, quer dizer, ao desencarnar, para quem não sabe, é ao morrerem, serão puxados para esse Sol Negro que está no núcleo da Terra. Então, você falece, sai do corpo, você está em sintonia com ele porque você tem um monte de coisas negativas, de sentimentos em você, emoções negativas, e o teu espírito lá vai, entra aqui. Agora, o que acontece quando ele entra aqui? O Osho não falou. Eu imagino. Será que a pessoa desaparece? Acaba com ela? Será que ela também vira o void como nos outros casos? Não sei. Ele deu o recado que com o decorrer dos anos, para tirar essas pessoas que estão também na fantasia, né, que tudo vai melhorar.
ele disse que aqui na Terra haverá mais energias negativas, né? Vai piorar os assaltos, as pessoas que sentem ódio, inveja, os crimes. Então, piorando as coisas aqui na Terra, haverá mais energias negativas e isso resultará no maior crescimento do Sol Negro. Vai ficar maior esse negócio aí, ficar muito maior. E agora? E como resolver isso? Como melhorar essa situação para que ele não engorde? Simplesmente fazendo a reforma íntima. Esse barulho foi eu que bati aqui na mesa. Retirar as formas negativas de dentro de vocês, deixar o amor incondicional envolver vocês. Se vocês não são capazes de fazer isso, peçam ajuda ao Pai e Mãe Criador Primordial. Eu muitas vezes pedi. Ou até mesmo, podem pedir a Sananda. Sananda é o nome verdadeiro aí do Jesus Cristo. Se vocês raciocinarem, gente, agora eu estou falando da minha experiência, da minha sabedoria, do meu, né? Se vocês repararem bem, raciocinarem, verão que nós somos culpados disso. Nós somos culpados desse crescimento porque a gente não liga, continua fazendo os mesmos erros. Algumas pessoas dizem assim, se fulano é assim, olha outra coisa, é um exemplo. O cara bebe pra caramba, bebe, aí tá chamando os negativos para ele, que incentivam mais ele a beber. Então, de repente ele descobre lá no bar um médium que costuma trabalhar na casa, que ele vai lá tomar um passe que ele acha que vai, que através daquele passe que vai tirar toda aquele álcool, aquela bebida que está no perispírito. O perispírito vai ficar branquinho, transparente. Ele é que tem que mudar, não é assim. Ele vai ser ajudado um pouco, mas não vai conseguir isso que ele quer, não, no centro. Aí ele encontra lá um médium e diz, se o médium está ali bebendo, por que eu então não vou beber? E aí o médium, que não tem comportamento adequado espiritual, erra e vai sofrer as consequências disso. Ele não irá para um bom lugar. Não irá para aquele umbral muito ruim, mas ele irá para um umbral. Fiquem sabendo, hein? Médium que vai para no final de semana fica ali, fica com o marido, fica com os parentes, tomando aquela cervejada toda. E aí? É difícil. Se ele for um médium que só tenha esse defeito, que faça esse erro, aliás, mas que seja... Por outro lado, ele é um bom médium, vamos dizer assim. Ele até ajuda as pessoas. Pode ser que ele tenha o direito de ir para um hospital espiritual para retirar essa energia, porque tudo fica impregnado no perispírito. Já disse em alguns vídeos, mas as pessoas esquecem, não retornam a ver o vídeo, então eu vou ser repetitiva agora. Eu não gosto que as pessoas sejam muito repetitivas para mim, mas eu estou chegando à conclusão que a gente tem que ser repetitiva para que as pessoas se conscientizem, porque as pessoas ultimamente estão muito esquecidas, e eu também estou, hein? Então, é bom voltar a falar, vamos dizer, no mesmo assunto. Quando a pessoa fuma, usa drogas, bebe em excesso, bebe muito. Bom, uma pessoa que vai beber só no final do ano, porque vai lá com a reunião dos parentes, fica implicando, então vai tomar um pouquinho, só um pouquinho.
vá lá, ainda não, né? Não é uma coisa, eu creio eu que não é uma coisa para se preocupar. Mas muita gente vai ver o vídeo também, ainda não sabe porque ele não estuda. Os médios, ó, o Osho falou também, ele chamou a atenção, isso eu já tinha reparado no centro que eu trabalhei num outro, que os médios não sabiam nada, que quando eu falei certas coisas, ainda ficaram olhando para mim como que isso é, achando que eu estava querendo ser mais, porque ele também não sabia nada, então a gente procura ajudar a pessoa, não adianta. Então, os médios não têm conhecimento. Então, o que acontece? Um espírito que poderia canalizar num médio de uma determinada casa para ajudar os médios, para dar informações. Na época que nós estamos, que as informações estão vindo assim, como se fosse assim, várias horas de chuva, né? Não para, agora não para as informações, eu não estou nem conseguindo ver tudo. Bom, mas como esse médium não tem conhecimento, aí o evoluído lá de nona dimensão, 10ª dimensão, não vai poder, porque não tem nenhum, porque o próprio médium não vai aceitar. Vai pensar que é um médium fazendo, né, de luz. Bom, então vamos para a bebida de novo, vamos para o espírito, né? A pessoa tem o seu físico e tem o espírito aqui e tem o perispírito que é semelhante ao corpo, né? E aqui no perispírito é que vai ficar tudo que a pessoa absorve, comida, pensamentos, emoções, fica tudo. É como uma biblioteca que a gente bota aí no computador e bota tudo ali na pastinha, não tem a pastinha? E a gente bota um monte de coisas na pastinha no computador, bota? Então, é assim que acontece. Deixa eu ver aqui. Então, nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito. Vou botar isso no meio, que é melhor. Ai, caramba. Ó. Físico, perispírito, espírito. Entra no físico a bebida, os pensamentos no cérebro, né? Os vícios, aí ele passa para ele, porque nós temos os cordões aqui ligados. Esse perispírito tem um cordão dourado que liga aqui ao espírito, tá? Então, aí o que acontece? Se o perispírito é um transmissor para o espírito, e é um transmissor do espírito para o físico, o que vai acontecer? O que ele absorver do físico, ele vai passar também para o espírito. O espírito reage, não quer. O espírito manda mensagens para o perispírito, aí o perispírito manda mensagem aqui, que mandou que não faça isso, não beba tanto e tal. Mas ele não aceita porque ele já está sendo monitorado por um outro ser aqui negativo, que está buzinando na mente dele. Ou então já foi colocado lá um ovoide preparado na mente dele, ou um cascão. Está buzinando, bebe mais, bebe mais, bebe mais, bebe mais, aí vai. Então o que acontece com esse perispírito? Ele, em vez de ser um perispírito límpido, ele fica marrom,
cinza, cor de rato, né? Rato. Isso, se a pessoa tiver merecimento de ir para um hospital, vai dar trabalho. Ele não chega lá de imediato e vai ficar bom de um dia para o outro, né? Vai dar trabalho aos espíritos. Tem muita gente para ser cuidada, para ser atendida nos hospitais espirituais, que tem mais de um, né? Aqui no plano astral tem vários, né? Vários grupos. E é bom que as pessoas comuns se conscientizem que a vida continua lá do outro lado. Sabe o que acontece? Por exemplo, há uma colônia de só católicos, há uma colônia também de evangélicos, há uma colônia mais de outra religião que eu não lembro. Bom, mas é só para explicar, dar o exemplo, não preciso falar tudo, né? Aí o que acontece? Falecem e continuam no astral, em grupo, né? Vivendo a mesma vida que viviam na época que desencarnaram, que morreram. Então vai ter igreja para ler a Bíblia. Eu não sei como é que funciona isso, né? É pela mente, porque a mente cria. Então, se eles ainda estão criando aquilo na mente, então quando os pleiadianos dizem que nós somos co-criadores, e o que a gente pensa acontece, não temos aquele poder aqui na terceira dimensão, mas acontece porque formata no ar. Formata no ar. Por que os clarividentes vão assim dentro de um recinto e vêm? Não lhe para aquelas energias, então as energias continuam ali. Então eles vêm. Nos Estados Unidos, há clarividentes que ajudam os policiais lá, os delegados, né, a elucidar crimes. Quando eles desconfiam, então, que o cara está mentindo, vai a médium e vê o que aconteceu realmente. Aí vão para cima dele, né, e vão dizer, nós sabemos isso e aquilo, e ele acaba tendo que confessar, né? E sempre dá certo. Por quê? Mas por que ela consegue ver? Porque fica aquela energia. Quando a gente sai aqui, estou saindo aqui, estou indo lá para a sala, estou saindo desse quarto, vou lá para a sala, aqui é um quarto, uma janela da frente. Mas eu levantei porque eu pensei assim, eu vou pegar aquele livro para mostrar aqui. Chego ali, mais adiante, eu esqueço. Eu vim pegar o quê? Caramba, eu não esqueço, né? Não lembro, esqueço. Aí eu volto, eu digo, bom, não sei o que era, vou voltar. Quando eu volto e chego no lugar onde eu tive essa vontade de ir pegar o livro, eu lembro, aí volto para lá e vou pegar. Fica ou não fica formatado? Fica tudo. Neste momento está saindo formas geométricas que se transformam. Quer dizer, formas geométricas que a gente não sabe quais são, mas elas são finíssimas em luz, né? Então, elas vão fazendo alguma coisa. Então, o que acontece do outro lado? Eles vão com aqueles pensamentos e aí plasma, né? Se desplasma, esplasmam aquilo. Sem saber plasmar, eles plasmam. Porque lá na quarta dimensão dos hospitais espirituais, eles aprendem a plasmar. Agora, esse pessoal que vai para as colônias são tão materialistas, mas tão materialistas, e eles não acreditam que a vida continua, e eles ficam vivendo a mesma vida ali, os católicos e os... ficam presos, né? Vamos dizer, é uma pessoa que não vai ter liberdade, ficam presos. Se não forem resgatados pelos superiores, eles vão ficar milhões e bilhões e trilhões ali de anos, como ficam nos umbrais alguns, né? E aqueles que estão no umbral se lembram de Deus e pedem, por favor, socorro, Deus,
Aí, como tudo é interligado, os superiores sentem aquela vibração e vão lá resgatar os amparadores, porque está tudo interligado. Os espíritos estão vindo e seres que a gente chama extraterrestres de outras dimensões, que todos nós somos espíritos, os extraterrestres também são, né? O extraterrestre lá, porque nós somos também, né? Extraterrestre que perdemos a oportunidade, vamos dizer, de voltar para o nosso planeta de origem. Eles repetem sempre isso. Tudo está interligado. Mais de um espírito, mais de uma canalização está dizendo isso. Então, a gente começa a raciocinar. Então, por quê? Claro e evidente. Por que aqui tem colônias no astral vivendo a mesma vida que viviam? Né? Muito interessante. E o espírito sempre se mostra, quando ele quer, ele se mostra, ele terá o corpo da última reencarnação. Que pena, né? Eu vou ter um corpo de velhinha, eu não queria. Olha a vaidade aí, viu como a gente é vaidosa? Mas não era bom ser como era antigamente. Então é isso, senhores. Bom, não vou me alongar mais, porque o assunto é o Sol Negro, e essas informações sobre o Sol Negro são verdadeiras, são confiáveis. Essa casa está recebendo... eu acho que eles não têm... Agora não tem público, porque eles estão fazendo como... não tem que pagar, né, o local, né? Então eles estão fazendo dentro do apartamento de uma das médias, que não vai voltar mais. Essa média vai para o planeta deles lá. Eu acho que todos esses médios que estão recebendo são médios já bem preparados, né? São de outros planetas, tá? Eles são, como a gente chama aqui, de extraterrestres. Essa aqui diz que ela é baixinha, mas diz que ela tem 4 metros de altura e é forte dela, porque lá nos planetas eles são mais fortes, né? Mas tem planetas também que são pequenininhos também, mas... Porque isso aqui vai ajudar vocês. Eu ia terminar, mas já não vou terminar. Isso aqui vai ajudar vocês, que eu vou falar. Pergunta: por que esses palácios, esses castelos e outros prédios têm aquelas portas, igrejas, né? Tem aquelas portas enormes, você fica olhando para a porta. Não sei como é que aquilo abre tão fácil, né? Não sente o peso daquilo. Será que não sente o peso? Por quê? Por que as árvores são tão altas? Por que as árvores têm 4 metros, 5 metros? Tem outras que... Por quê? Eu fazia muito essa pergunta para mim mesma. Ora, por quê? Porque os seres que vieram para cá eram seres de 3 metros, 4 metros, tem seres até de 5 metros. Então, as árvores, a gente não precisava subir na árvore. Um braço enorme, era só fazer isso, tchac, pegar a fruta e comer. E para passar para dentro do recinto, o Luz Arturiano, que foi bloqueado diversas vezes, perdeu o canal, botava um canal, perdeu o canal no YouTube, porque ele estava falando umas coisas que ele descobriu, né? Falando umas verdades. Então ele colocava no... Eu quis até fazer um vídeo desse, mas eu não sei onde é que ele encontrou aquelas fotos que a gente vê que era verdadeira, né? Porque eu já procurei na internet e não encontrei, não. Ele deve ter encontrado em arquivos, né? Em bibliotecas, alguma coisa. Então, ele mostrava os seres altíssimos. A gente ficava assim, lá no alto. Fotografias que tiravam antigamente. Fotografias antigas, com os gigantes. Mas o governo, né, o governo oculto, né,
Eles não querem que ninguém saiba. Por quê? Para você não ligar uma coisa a outra. Vamos ligar esses gigantes aqui aos extraterrestres. Mas naquela época já eles se vestiam assim com roupa como é de hoje, né? Com chapéu, com paletó, porque com os anos foram adquirindo outros costumes, fazendo, vamos dizer, uma evolução, né? Em vez de usar aqueles panos, aquelas coisas. Se bem que os extraterrestres que vêm nas naves, eles usam macacão, né? Macacão, tipo, com a golinha sempre assim. Sim. Eu, quando era moça, gostava de usar, eu colocava até as golas assim. Vai ver que é recordação, né? De alguma coisa, porque nós todos somos extraterrestres, com exceção de uns seres aí primitivos, que da própria Terra, mas todos nós somos. Outros foram feitos aqui, tem gênio, então todos nós somos extraterrestres, né? E vários motivos porque estamos aqui. E aqui há muita violência porque os seres foram colocados aqui que já eram assim e para ver se endireita. E outros não eram assim, outros vieram da quarta e da quinta dimensão, mas acabaram indo para a negatividade, acabaram seguindo o tal ser, que eu não sei de onde ele era, qual planeta, o tal Lúcifer, ajudado pelo Satã, que era primo dele, e acharam que estava legal as coisas que ele falava. Parece, eu acho que eu li uma vez uma matéria que parece que ele questionava muito essa coisa de Deus, sabe? Eu acho que para ele não existe Deus. E como é que a gente existe? Existe alguma coisa que cria, né? Que a gente chama de Deus, mas o certo é chamar Pai, Mãe, Criador Primordial da Luz. Eu às vezes esqueço, é o hábito, esqueço, falo Deus. Então, senhores, então agora para finalizar vou repetir. Se autotransformem, porque aqueles que não se autotransformam para tirar essa negatividade toda, vocês não fazem ideia o horror que vocês vão passar depois do outro lado da vida. É simplesmente horrível, chocante, que eu aos pouquinhos vou falar alguma coisa, né? Falando para não ser aquela bomba, tá? É chocante. Eu às vezes penso, será que se esses seres ruins, será que se eles soubessem isso, será que eles voltariam para a luz, voltariam para o amor incondicional? Mas vocês nem acreditam. Eu conheço uma senhora, ela é 3 anos mais velha do que eu, de vez em quando ela vem aqui. E ela já trabalhou em centro espírita, em terreiro, e ela fez uma determinada coisa que eu disse para ela, cuidado, não faça isso, que você vai para o umbral. Ah, eu não quero saber de umbral, nem acreditou. Médium, fez o que ela fez, não vou falar. Vai para um umbral até nem leve, ela vai para um outro ruim. Depois chega lá, não sabe por que está. Se lembrar, que vai ser difícil lembrar, ela vai se arrepender e aí pode virar um ovoide. Ou então, se ela continuar com esses pensamentos, ela vai servir às trevas, aos magos negros, ela vai ser o fantoche, vai ser a criadinha. Vamos dizer assim para ela, ó, tem uma mulher lá no Rio de Janeiro que está querendo tirar o marido da outra e pediu aí para a gente, então ela já fez o despacho, já fez o oferecimento, então você vai lá e faz aquele, como a gente explicou, para eles brigarem, para ele bater na esposa verdadeira, né, para ficar com a outra.
Ou então se ela e ainda oferecem para essa pessoa, às vezes oferece, eu te dou aí por exemplo, você não gosta de fulana, eu dou licença para você ir lá fazer o que quiser também com a fulana, que você não gostava quando você estava encarnado e tal. Existe comércio nas forças do mal. Senhores, é só isso. Paz e luz. Batalhem, batalhem. E vocês que já estão no caminho, pelo amor de Deus, cuidado. Não se deixem abaixar, que eu já abaixei muitas vezes, agora depois dessa eu não quero. Não quero abaixar mais das coisas que eu sei. Então, por favor, se não conseguir subir mais um pouco, mas pelo menos fica ali, onde você já evoluiu, ok? Tudo de bom para vocês, paz e luz.